Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, sou Ademir Amadeu, faço parte do Instituto Regina Coeli da cidade de Jaú, interior de São Paulo. E estou aqui com vocês mais uma vez neste nosso terceiro episódio desta série relacionada ao estudo da cultura da morte. No primeiro encontro, havia explicado como esse nosso projeto funcionaria. E a playlist acabou recebendo um nome diferente daquela que eu falei que receberia. Eu falei que se chamaria Cultura da Morte, quando na verdade vai se chamar Engenharia da Morte, que é o nome que ela recebeu. As razões são as seguintes. Em conversas com membros do Instituto Regina Coeli, achamos oportuna a alteração do nome, uma vez que a cultura da morte acaba sendo algo bastante pequeno comparado com a engenharia da morte. Esse projeto visa a explicação dos diversos meios de atuação dos diversos agentes relacionados à cultura da morte. Então, em se tratando de uma analogia, poderíamos falar de uma estrutura no sentido de engenharia e de mecanismos dentro desta engenharia, que são as arquiteturas da cultura da morte. Anticoncepcional, aborto, eugenia, tantas outras formas que nós conhecemos hoje de destruição da dignidade da pessoa humana. Por essa razão, achamos oportuno a alteração desse nome. Cumpre aqui a nós esclarecer isso neste primeiro momento. Bom, entrando de vez no tema desse encontro, aula 3, hoje nós trataremos a respeito daquilo que nós poderíamos chamar de base da cultura da morte, que é a eugenia. Na segunda aula, especificamente, nós falamos sobre o surgimento da Fundação Rockefeller e do Conselho Populacional. Para quem não fez essa aula, pode olhar aqui ao redor, embaixo na descrição, que vai estar o link da aula. Falei a respeito da Fundação Rockefeller e do Conselho Populacional, comentei a respeito da questão altruísta envolvendo o trabalho deles, e disse que, muito embora eles não tenham sido os primeiros, era o mais fácil de ser rastreado, as ideias, das ideias serem rastreadas. Hoje nós voltaremos um pouquinho atrás, justamente para dar mais bases a respeito da engenharia da morte. E para falar de eugenia, nós precisamos voltar no ano de 1850, mais ou menos, até 1900. Por que falar de eugenia? Porque é a eugenia a ideia responsável por todos os mecanismos de destruição que nós temos hoje da vida. Eugenia significa bem-nascido no latim. É um termo que foi cunhado por Francis Galton, um britânico que era primo de Darwin, ele da teoria da evolução, também eugenista, diga-se de passagem, E é um termo que Galton cunhou em 1883. A princípio, Galton queria trabalhar com gene, trabalhar com genética, fazer pesquisas relacionadas à genética, porque sua intenção era a reprodução de gênios, de pessoas inteligentes. Ele compreendia que a genética estava relacionada com a inteligência. O grande problema é que esses estudos e essas bases de eugenia que começaram na Inglaterra fundamentaram tantas e tantas outras formas de eugenia que nós conhecemos. Enquanto Galton se preocupava com a questão de gênios, outros eugenistas queriam acabar com doenças hereditárias. Então queriam, de certa forma, lidar com genes, com pesquisas nesse sentido para acabar com problemas. Outros desenvolveram pesquisas um pouco mais avançadas no sentido da eugenia social, no sentido de que o rico é mais inteligente, enquanto o pobre é aquele que tem menos capacidade intelectual. Enfim, essa primeira teoria, de 1883, foi a responsável por originar tantas e tantas outras teorias. Começa na Inglaterra e da Inglaterra parte para os Estados Unidos. E o que é muito interessante, as pessoas acham que essas ideias eugenistas começaram com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Pelo contrário, começaram muito antes. E a Alemanha nazista se espelhou nos Estados Unidos. Tudo isso é bastante surpreendente. Esse aspecto, muito embora pareça um absurdo, ele foi por muito tempo e ainda é incentivado. Nós falamos no encontro passado que era muito comum essas fundações fazerem pesquisas com genética para tentar encontrar um gene da guerra.
E tudo isso era muito comum, era a inovação. À medida que a ciência crescia, que a medicina se desenvolvia, essas pesquisas eram feitas em larga escala e muitas coisas foram descobertas. Para se ter noção da situação relacionada à eugenia, que começa em 1883 com Francis Galton, os Estados Unidos foram os primeiros a aprovar a primeira lei de esterilização baseada em eugenia. Isso foi no ano de 1907 no estado de Indiana, nos Estados Unidos, como já dito. Desde 1907 até 1928, quando a primeira lei europeia de esterilização foi aprovada na Suíça, os americanos haviam promulgado quase 30 leis estaduais de esterilização. Então é algo que surge em 1880 e rapidamente começa a se espalhar pelo mundo. E rapidamente muitas pessoas estudando esses temas começam a desenvolver leis nesse sentido. Num primeiro momento, esse procedimento foi criado para pessoas com problemas psiquiátricos ou com deficiência mental. Então, esses trabalhos de eugenia eram feitos para essas pessoas no sentido de modo que os familiares que tivessem ou pudessem ter algum parente na sua linha sucessória com algum problema, acabavam se submetendo à esterilização. A ideia incentivada na época era uma ideia de que você estaria fazendo um bem para a humanidade, que tudo isso era uma coisa maravilhosa. Em seguida, esses procedimentos se expandiram para pessoas que, na opinião de especialistas, apresentavam algum tipo de desvio social. Então você começava a incentivar esterilização para criminosos, alcoólatras, homossexuais, mulheres promíscuas. E é importante ressaltar que até então a esterilização não era compulsória. As pessoas eram convencidas e se submetiam a ela. Muitas dessas leis foram levadas para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E aqui, caro amigo, eu quero trazer especificamente um caso relacionado a um desses casos que foram levados para a Suprema Corte nos Estados Unidos. É o caso Buck versus Bell. Bom, o caso Buck versus Bell, de 1927, é um desses casos que eu quero trazer aqui, que diz respeito a uma dessas leis que foram levadas para a Suprema Corte dos Estados Unidos decidirem. Em 1927, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 8-1 que Carrie Buck, de 21 anos na época, uma interna na colônia estatal de Virgínia para débeis mentais, e sua filha Vivian, de apenas 3 anos, fossem esterilizadas, compulsoriamente. Carrie Buck vivia desde a infância como agregada e empregada doméstica da família Dobbs. Com 17 anos, ela foi estuprada pelo sobrinho da sua patroa, tendo sido abandonada, grávida, em uma colônia de incapacitados e doentes mentais. Lá, isso era algo muito comum na época, ela foi submetida a um teste de QI. E o especialista que fez esse teste de QI nela chegou à conclusão de que a idade mental dela era de 9 anos. Ou seja, uma pessoa de 17 anos com idade mental de 9 anos. A mãe dela, Emma, já vivia nessa mesma colônia e, de acordo com esse mesmo especialista, a idade mental da mãe dela era de 8 anos. Quando Carrie teve a sua filha, a Vivian, ela também foi diagnosticada com problemas mentais ainda quando bebê. Na época, o responsável, o superintendente da clínica, era o Dr. Albert Pride, que quando ele morreu foi substituído por John Bell. Por isso o caso se chama Buck, de Carrie Buck, versus Bell, de John Bell. E eles queriam que Carrie fosse submetida a uma esterilização forçada, porque ela não tinha capacidades intelectuais, segundo eles, suficientes. Nem ela, nem a mãe, nem a filha. Ou seja, uma geração de pessoas, na visão deles, idiotas. Baseados na lei de esterilização do estado da Virgínia, entraram com essa ação dizendo que Carrie era uma ameaça genética para a sociedade. Bom, segundo o médico, Carrie era incorrigível, pois mesmo tendo ido para a escola, não melhorou, além de ter dado à luz a um filho de uma relação que é uma relação promíscua, um filho ilegítimo. O juiz Oliver Wendell Holmes Jr., que é visto como um dos melhores juízes da história dos Estados Unidos,
fica atrás do juiz Marshall, por exemplo, deu a decisão no dia 2 de maio de 1927, depois dos outros juízes terem votado por 8-1, como já dito, e ele disse o seguinte na sentença. Eu estou falando isso por quê? Para que fique claro como essa ideia de eugenia, de esterilização, era algo comum naquela época. De modo que esse tipo de atitude não chocava ninguém. Vejam o que decidiu o juiz. Será melhor para o mundo inteiro que, em vez de esperar para executar uma prole degenerada pelos crimes que cometeu ou deixá-la morrer à míngua por sua imbecilidade, a sociedade possa impedir os manifestantes inaptos de perpetuarem a própria espécie. O princípio que sustenta que a vacinação é obrigatória é amplo o suficiente para cobrir o corte das trompas de Falópio. E continuou dizendo que a hereditariedade desempenha um importante papel na transmissão da insanidade e da imbecilidade. E 3 gerações de imbecis já são mais do que o suficiente. Ou seja, a mãe imbecil, a filha imbecil e a neta imbecil, 3 gerações é mais que o suficiente. Portanto, esterilize. Carrie foi esterilizada, a filha dela, Vivian, morreu aos 8 anos, porém, quando frequentou a escola, teve uma das melhores notas. E dizem que tudo isso foi motivação política, porque os próprios defensores que foram nomeados para esse caso, para defender a Carrie, conta-se que não foram capazes ou não quiseram apresentar bons argumentos para defendê-la, porque tudo se tratava de um cunho político para a aprovação de esterilização forçada. E não se assuste, essa história de falar que muitos julgados foram julgados políticos não é nada incomum nos Estados Unidos. Nós temos o caso Roe versus Wade de 1972, que diz respeito à aprovação do aborto, e foi uma fraude. Foi um caso político também. Bom, além disso, gostaria de lembrar que você não precisa acreditar em mim. As coisas que estou falando estarão na descrição desse vídeo, inclusive se você acessar o site da Suprema Corte dos Estados Unidos, esse caso está lá, julgado. Continuando, e explicando como essa questão da eugenia era bastante comum na época, essa questão de hereditariedade, de genes melhores, de genes da inteligência, de pessoas mais desenvolvidas, pessoas mais aptas, para mostrar que tudo isso era bastante comum, o ganhador do Prêmio Nobel de 1933, Lawrence Conrad, afirmou certa vez: existe uma analogia próxima entre um corpo humano invadido por um câncer e uma nação afetada por subpopulações cujos defeitos inatos fazem com que se tornem passivos sociais. Assim como no câncer o melhor tratamento é erradicar o crescimento parasitário, o mais rápido possível, a defesa eugênica contra os efeitos sociais digênicos das subpopulações afetadas é necessariamente limitada a medidas igualmente drásticas. Quando esses elementos inferiores não são efetivamente eliminados de uma população saudável, então, exatamente como quando as células de um boato maligno são autorizadas a proliferar por todo o corpo humano, elas destroem o corpo hospedeiro assim como a si mesmo. Ou seja, é necessário esterilizar a subpopulação, porque senão essa subpopulação pode estragar o conjunto inteiro. Era um pensamento comum, era algo estudado. E como eu disse no começo, daqui a pouco falaremos disso, as pesquisas relacionadas com eugenia dos Estados Unidos serviram para a Alemanha nazista. O ânimo eugenista nos Estados Unidos arrefeceu depois da Segunda Guerra Mundial, justamente porque a Segunda Guerra Mundial escancarou a desgraça que tudo isso é, e principalmente porque no julgamento de Nuremberg, que tratou dos casos relacionados aos crimes dos nazistas, em que muitos foram enforcados, as práticas americanas de eugenia foram citadas para a defesa daqueles que praticavam eugenia na Segunda Guerra Mundial. Então os nazistas citaram os Estados Unidos, que praticavam, que utilizavam-se de práticas eugenistas nos seus estados. E, inclusive, um dos juízes responsáveis pelo julgamento de Nuremberg foi o juiz Robert Jackson. E tudo acabou ficando um absurdo, porque um juiz da Suprema Corte norte-americana presidindo o julgamento de Nuremberg, onde nazistas estão sendo condenados por práticas eugenistas, e os Estados Unidos praticam também essas práticas eugenistas. Tudo isso para mostrar que as bases daquilo que nós vemos hoje, de esterilização, aborto, anticoncepção,
não são novas. Remontam a 1800. E os teóricos que endossavam essas pesquisas são teóricos recentes, de 1930, 1940, que faziam essas pesquisas e era algo bastante comum, era algo que a elite... E aqui a gente não entra naquela discussão boba de direita ou esquerda, de o fato de falar do pobre ou do rico estar defendendo o marxismo, nada dessas discussões. São fatos, são questões verdadeiras, deixando de lado essas ideologias e falando de fatos. Isso era algo comum. E é aqui que as bases da cultura da morte, da engenharia da morte, se assentam. Eu espero que essa terceira aula tenha ficado clara. Qualquer dúvida pode ser colocada nos nossos comentários. As referências estarão na descrição do nosso vídeo. E acesse, se inscreva, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e esteja perto do Instituto Regina Coeli, esteja perto de cada um de nós. Deus abençoe.